Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nesse clube de leitura da Editora Teosófica. Estamos fazendo um estudo capítulo por capítulo desse livro maravilhoso do Vicente Rauchim Júnior, um membro da Sociedade Teosófica das Filipinas, ele que fundou a Golden Link College, que é uma escola teosófica nas Filipinas e que está nos ajudando nesse processo também de desenvolvimento de uma escola no Brasil. Além desse livro, temos 2 outros livros publicados pela Editora Teosófica, todos pela Editora Teosófica. Esse se chama Reflexões sobre Educação Teosófica e esse é o processo de autotransformação. Ele, inclusive, vai falar desse processo de autotransformação nesse capítulo que vamos estudar hoje. E, mais uma vez, temos a alegria, o privilégio de receber a Leni, que é essa educadora. Vou ler de novo o currículo dela. É pela 3ª vez que ela está aqui conosco. Leni é pedagoga e mestre em pedagogia e uma buscadora incansável da compreensão da natureza humana. Em seu currículo possui experiência em vários níveis de educação básica, creche, pré-escola, anos iniciais, ensino médio e ensino superior. No ensino superior, atuou nas funções de coordenadora das atividades de extensão, coordenadora do curso de pedagogia e de pós-graduação, procuradora institucional, diretora de ensino, pró-reitora acadêmica e atualmente atua como coordenadora pedagógica do Centro Universitário PAG de Cascavel, Paraná, junto ao Núcleo de Apoio ao Docente e aos programas de empreendedorismo e inovação. Leni, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua gentileza de estar conosco. Sei que sua agenda, né, não é bem concorrida. Muito obrigada a você e a todos que estão nos assistindo. Leni, está com você a palavra. O capítulo de hoje, então, é o 18, que se chama Treinamento de Professores. Obrigada, Raquel. Agradeço aí a apresentação. A nossa missão na educação é sempre estarmos a serviço, fazendo o nosso melhor enquanto professores, né? E hoje, de fato, a gente tem a proposta aqui de discutir o treinamento docente, que é uma temática muito interessante. Para promover uma educação transformadora de fato, nós precisamos buscar esse desenvolvimento dos professores. E aí talvez quem nos escuta vai falar, mas treinar é algo muito prático, enfim. Há quem prefira usar formação, há quem faça crítica, não, mas formação é colocar na forma. Então, o que nós vamos fazer aqui não é nos atermos a esses termos do que é treinamento, do que é formação, e sim buscarmos a compreensão de que para desenvolvermos essa educação transformadora, o que nós precisamos verdadeiramente priorizar. Leni, que professores nós precisamos ser? Leni, eu queria te interromper para trazer o tom da importância desse capítulo. Ele inicia dizendo assim: os professores são o fator mais crucial para o desenvolvimento coerente do aluno. E daí a importância desse treinamento, o desenvolvimento, né? Então, queria te pedir, então, para você dar continuidade a essa sua fala, trazer essa importância, né? Como você tem a educação transformadora. Isso, se a educação vai ser transformadora, né, Raquel, é mais do que perceptível que o professor precisa fazer essa transformação consigo mesmo para poder desenvolvê-la com o aluno. E essa transformação, ela faz um movimento de muitas vezes repensar a atual cultura escolar que nós temos, que é uma cultura muito focada no academicismo, no intelectualismo, né, na racionalidade pura, aprendendo conceitos, trazendo conteúdos e que muitas vezes não provocam uma transformação na vida da pessoa. Então, o que o Vic propõe nesse capítulo é esse olhar para entendermos, de fato, se nós queremos buscar uma educação transformadora, o que nós precisamos realmente desenvolver, né?
Então, como eu dizia, essa é uma temática muito oportuna para estarmos pensando, enquanto professores, se nós queremos, de fato, uma educação que vai promover a humanidade, né, essa humanidade comum, nós precisamos investir momento no treinamento docente, para que o professor esteja lá com o aluno, possa dar o seu melhor, fazer o seu melhor, ele precisa primeiro desenvolver esse processo consigo mesmo. Então, para além de nós buscarmos essa formação, nós precisamos, de fato, desenvolver essa capacidade de percepção, né? E eu gostaria aqui no início, Raquel, de ressaltar duas referências aí na área da educação teosófica, que é a Helena Blavatsky, que traz esse olhar de entendermos que a humanidade sofre de um grande mal, que é o egoísmo. Nós temos a nossa existência enquanto seres humanos. E para existirmos na condição de humanos, nós temos o nosso ego, que é a nossa identidade humana. E enquanto nós não estamos conscientes de que, para além do ego, a gente tem a nossa essência, nós muitas vezes podemos nos perder nesse movimento de transformação e do nosso próprio desenvolvimento. Então, se a gente for falar numa educação transformadora, nós precisamos de um professor, primeiro, que esteja consciente desse seu ego, da condição egóica que nós humanos vivemos. A Helena Blavatsky defende a ideia de nós termos homens e mulheres livres e altruístas, né, que conseguem se libertar dos condicionamentos da existência humana para, de fato, perceber o que é essencial. E aí, trazendo para o professor, é ter professores e professoras altruístas, não egoístas, né, que o altruísmo é o contrário do egoísmo, e que vai buscar essa liberdade humana de investigação das leis, dos fatos, dos fenômenos, da própria educação, do processo de desenvolvimento, para a partir daí sim poder trabalhar mais essa cooperação, essa humanidade comum, né? E a outra referência é a Annie Besant, que para nós na área da teosofia ela é uma referência, né? A Annie Besant, nesse livro que você mostrou aí no início da nossa live, ela fala que o professor é aquele que vai também estudar o aluno. Então, veja, na educação tradicional, por muitos anos, a preocupação do professor era estudar o conteúdo para desenvolver com os seus alunos, né? E, na perspectiva da educação transformadora, a gente também vai estudar a nós próprios e aos alunos, fazer essa investigação. Então, eu diria assim, que inspirada aí na Annie Besant, né, uma educação que ela não é só de fora para dentro, levando conhecimento para o aluno, mas ela também é um movimento de dentro para fora. O professor estando consciente da sua personalidade, de quem ele é, qual é o seu propósito, o que nos move enquanto professores, e promover essa jornada com os nossos alunos, né? Esse é o nosso desafio aí na educação, né? E para isso nós precisamos, né, Raquel, buscar um movimento constante de autotransformação, que é o que o Vic propõe nesse capítulo, né? Nesse ano, o Vic esteve aqui no Brasil realizando um seminário com essa temática e você teve aí a oportunidade de participar, não é mesmo? Então, conta para nós um pouquinho como que é essa experiência de buscar esse seminário de autotransformação. Nós, humanos, buscarmos a nossa própria autotransformação para, a partir daí, sim, podermos contribuir no processo educacional das novas gerações. Leni, primeiro quero ressaltar que você interpretou, né, a forma como você vê a educação transformadora de uma forma belíssima. Você disse, é um movimento de dentro para fora. Você resumiu muito bem, né, o que o Vic está trazendo nesse livro, né, todos esses capítulos. Bom, o seminário, então, que eu fiz parte, diz sobre esse livro aqui, o processo de autotransformação. E ele é válido para todas as pessoas, né? Sejam elas ligadas à educação ou não. Porque é um aprendizado mesmo para a vida, né? Para nós. Só que quando a gente fala de educação, de escola,
o Vic ele vai falar da importância de nós transformarmos o ambiente em um ambiente saudável, né? Então, como ele diz aqui, que a criança, o professor, ele tem um papel fundamental, né, no processo educacional e também o ambiente escolar. Então, a gente precisa ter um ambiente escolar, educacional saudável. E para isso, Legui, o que ele traz nesse seminário? Ele, inclusive, fala, né, que é de uma faculdade de professores nesse livro, né, e que todos eles estejam, né, estimulados a fazer esse trabalho de autotransformação e também depois de explorar suas competências, né? Mas esse processo de autotransformação, esse seminário, ele trabalha com com autoconhecimento. A inteligência está no corpo. Então, a gente vai fazer um escaneamento corporal e a partir desse escaneamento corporal, pode ficar só no escaneamento, tá? Mas a gente pode passar e além. E aí a gente vai fazer o processamento das emoções e o processamento do medo. Então, são 3 tipos de atividades de exercício, né? Então, tem o escaneamento, que antecede o processamento das emoções, e temos o processamento do medo. O que eu compreendo, né? A partir dessa iniciativa do Vic, é de que a gente compreender que essas emoções, elas estão no nosso corpo, e elas vão se tornando um trauma, vão se tornando uma emoção congestionada no corpo, e esses pontos que a gente fala, esses gatilhos, né, eles vêm à tona quando a gente entra em contato com aquela situação novamente. Então, a partir desse exercício, desse escaneamento, então a gente começa com o escaneamento, que é um exercício de respiração, de concentração, a gente observa o nosso corpo com muito carinho, com muita compaixão, e a gente deixa o corpo nos dizer aonde dói, o que a gente sente. E aí uma outra pessoa, que é um instrutor, ele vai acompanhando a gente, mas podemos fazer isso e devemos fazer isso todos os dias, a gente pode fazer. Tem um momento em que pode ter uma outra pessoa acompanhando a gente. E aí, a partir desse escaneamento, a gente vai tomando consciência corporal da onde vêm as nossas reações, da onde vêm as nossas emoções. E daí, num segundo momento, que é o processamento das emoções, a gente pode trabalhá-las a partir de a gente vai tendo uma outra pessoa junto conosco que vai nos direcionando, ela vai nos orientando e vai perguntando sobre como nós nos sentimos, aonde que é, qual é o formato, qual que é a textura, o tamanho. E, de repente, a partir dessa respiração, a gente vai vendo que vai tendo diminuída aquele impacto dessa dor no nosso corpo. Ou seja, a gente vai desfazendo, vai descongestionando essas emoções. Eu vi que ele traz aqui no livro, né, que a nossa vida profissional, pessoal, ela não é assim separada. Então, o professor, ele chega na sala de aula, é claro que se ele tiver um problema em casa, uma situação que o deixou chateado, né, dificilmente isso não vai interferir na sala. Então, quanto mais estivermos conscientes daqueles pontos, daqueles gatilhos, né, e quanto mais a gente faz esse trabalho de ir descongestionando, com mais sabedoria ou mais facilmente a gente pode lidar com essas situações na vida. Então, o professor que ele esteja querendo trabalhar com a educação transformadora, ele tem que começar a trabalhar nele mesmo. Então, hoje a gente faz um curso de formação de professores com a Érica Chaves, ela é da Argentina, membro da Sociedade Teosófica da Argentina. Ela esteve com o Vic durante 6 meses na Golden Link, e hoje ela faz esse trabalho conosco
tanto de formação de professores, mas, né, mas antes, né, para nos tornarmos esses educadores, a gente tem que fazer esse trabalho interno de processamento, de autoconhecimento. Então, Leni, muito que bom que você trouxe, que você perguntou, né, uma oportunidade da gente falar desse seminário, né, e também desse outro livro riquíssimo, né? Verdade, Raquel. Sabe que eu estava lembrando uma história que eu uso com os professores na formação, né, nas formações que eu realizo, porque hoje uma das minhas atuações profissionais é justamente na formação docente, né, atuando aí com a formação de professores. E uma história que eu uso para ilustrar o que você falou, que eu vi que trabalha, os professores imaginaram um professor que ele está na escola com um estagiário com ele. E ele precisa mostrar para esse aluno a necessidade de fazer esse escaneamento. E aí ele cria como que simbolicamente na frente da escola uma árvore, e ele sempre para diante daquela árvore antes de entrar na escola. E o estagiário que está com ele começa a observar isso. Aí ele pergunta, mas professor, por que o senhor para sempre diante dessa árvore? Aí ele explica, esta árvore é a minha árvore dos problemas, dos desafios da minha vida. Quando eu chego aqui, eu deixo todos os meus desafios e problemas da vida pessoal, familiar, e depois eu entro na escola, eu trabalho melhor, e quando ele voltava, ele passava lá. Aí ele falou, pois bem, que bom que você observou, porque ele fez isso sem falar para o estagiário, com o intuito que ele observasse. E aí ele falou, então vamos conversar sobre isso. Então, assim, na vida real isso é possível? Por mais que eu queira deixar todos os meus problemas aqui nessa árvore, algumas emoções podem ir comigo para a sala de aula. Mas eu preciso ser o meu observador, estar atento. Né? Então, isso que você fala, que o Vicky propõe de fazer o escaneamento, né? Que a gente aprende em várias técnicas. Eu, por exemplo, tenho curso de Theta Healing, a gente aprende muito a fazer esse escaneamento, né? Uma técnica muito usada. E nesse intuito, o professor precisa fazer ser o seu observador, para aí sim poder fazer o que a Annie Besant fala de fazer o estudo do aluno, sem o julgamento, né? Aquela investigação livre, porque o julgamento é algo do ego. E uma das tradições que mais ajuda nós, professores e seres humanos, a entender essa necessidade de conhecermos o nosso corpo e estarmos atentos aos movimentos do nosso ego para quebrarmos um pouco com os julgamentos, é justamente a tradição hinduísta, que traz toda a vertente aí da yoga. Então, uma das coisas essenciais na educação hoje é trazer essa prática da yoga, né, que é essa união entre corpo, mente, espírito, fazer essa fusão, traz uma prática mais contemplativa, traz uma prática para a educação que são momentos de pausa, não somente de conteúdo, dar conteúdo somente intelectual, mas fazer uma pausa para fazer essa integração. E aí sim, eu também já fiz o curso de yoga, é uma das práticas assim que mais ajuda a gente enquanto professor, enquanto ser humano também, a fazer essa percepção. Eu diria assim que a gente passa a trazer outros verbos para a educação. Além do ensinar, do aprender, do memorizar, a gente passa a trazer o vibrar, o contemplar, o analisar, né? O sentir, que é fundamental. Na educação tradicional, a gente deixou o sentir muito de lado em nome de um intelectualismo puro. E o desafio nosso, enquanto professores, que o Vicky propõe nesse livro, é justamente entender, bom, quem eu sou nessa jornada humana? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? E como eu posso deixar a minha contribuição? E aí, bom, então me tornei professor. Como que eu posso buscar essa educação transformadora? E aí o Vicky propõe aí no livro 3 enfoques, né? Um é essa maturidade pessoal, que você estava abordando aí, que é muito necessário. E que ela passa pela vontade de evoluir continuamente. Não se trata de ser um professor perfeito, né, Raquel? O primeiro enfoque. Oi? Desculpa te interromper, mas isso que você vai começar a tratar aqui,
Isso seria o que o Vic chama de espaço, que a escola seja um espaço da vida? Também, também. Ela é um espaço de vida e por isso ela está consciente dessa expressão. Então ela precisa ter essa maturidade. O professor, ele ao estar consciente dessa vida que ele tem e que pode estar refletindo lá na educação e buscando essa transformação, ele vai estar consciente da sua maturidade, ele vai estar consciente de que ele está inserido numa comunidade, que eu vi que trabalha muito essa proposta na escola, é consigo, com o outro e com o entorno. É ser um profissional capaz de se colocar a serviço, fazer a sua doação, né? E aí, na proposta do Vic, ele trabalha algumas abordagens muito interessantes, que hoje são focadas nas pedagogias da alternância, né? Abordagens mais alternativas, que levam em conta metodologias mais criativas. O que é criativa? Que cria a vida, que coloca o ser humano numa perspectiva ativa, não é no enclausuramento, né? Não é numa densação, e sim ele consegue expressar o seu potencial. O Vic fala também de um dos temas que nós já trabalhamos aqui, que é essa avaliação formativa, né? Uma perspectiva mais integral, e, claro, as perspectivas sistêmicas mais integradas que nós buscamos. Então, é muito importante, como você falou, Raquel, estarmos conscientes da nossa condição, da cultura, do quanto nós, professores, somos condicionados muitas vezes, né? E nesses condicionamentos, a importância de nós buscarmos o que você falou aí do escaneamento, porque o escaneamento vai fazer com que a gente perceba a cognição que está corporificada em nós, né? Quais são os condicionamentos mentais, emocionais, físicos que a gente está levando? Onde que estão os pontos de tensão no nosso corpo, que a prática da yoga sugere muito bem. E a partir daí, sim, o que você falou, a educação vai ser um espaço de vida, aqui e agora. A vida é o que acontece aqui e agora. E essa expressão é fundamental. Entender que a educação não é só voltada no passado e nem só na perspectiva do futuro, mas que a educação é esse movimento que transforma o nosso desenvolvimento do nosso caráter, da nossa personalidade, né? O Vic propõe no livro a importância de nós, professores, trabalharmos a capacidade de sermos felizes. E como nós estamos precisando dessa perspectiva hoje na educação. De que adianta todo o conteúdo se as pessoas estão sofrendo com estresse, com ansiedade, com depressão, com crises de burnout, né? O que é o burnout? A perda, digamos assim, da nossa essência, da nossa luz. É um apagão de quem somos nós. Nós sempre falamos que a boa educação é aquela que vai nos humanizar. Sim, é buscar a nossa humanidade. Mas para que a gente entenda de fato essa humanidade que nós somos, nós precisamos estar conscientes também da nossa divinidade, da nossa essência humana. Então eu ousaria falar aqui que a boa educação é aquela que vai nos humanizar e vai nos divinizar, que vai trazer a nossa essência muito presente. Vai trazer a nossa humanidade, consciente do ego que nós somos, da existência que nós temos, das limitações que nós temos, porque não precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos ter uma vontade incansável dentro de nós de buscar essa perfeição, de buscar essa divinidade em nós, essa essência que eu comentei em lives anteriores, né, que existe uma vibração em tudo, uma vibração no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino nominal, que somos nós humanos, estando conscientes dessa divindade que existe em nós. Então, isso é o que o Vic propõe no livro, trabalhar uma filosofia para a vida. É uma educação que é para a vida e que vai trazer esse senso de equilíbrio conosco, com os outros e com a natureza à nossa volta, tanto o ambiente natural quanto social. E se a gente olha a nossa volta hoje, a gente vê uma necessidade muito grande de fato, resgatarmos essa consciência de quem somos nós. Conosco, com os outros, face às grandes guerras que nós estamos vivendo, e a gente vai aprender aí na tradição
do hinduísmo que essas guerras todas começam dentro de nós e a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, conosco mesmo, para poder, de fato, resolver essas guerras exteriores. Por isso que eu iniciei aqui mencionando que esse movimento de educação é de dentro para fora, uma educação que vai buscar essa transformação. Então, eu preciso estar consciente dos meus condicionamentos, das minhas limitações e dos meus potenciais enquanto professora para poder desenvolver essa perspectiva com o aluno. E que é o que o Krishnamurti, que também é uma referência aí para nós na educação teosófica, fala, a importância de todas as qualidades que nós, seres humanos, precisamos desenvolver. O amor é a mais importante. A gente vai encontrar isso também na tradição do cristianismo. O cristianismo, quando propõe o desenvolvimento da superação da condição humana, ele propõe a metáfora da terra e do céu. Então, essa mesma perspectiva a gente tem na tradição hinduísta, que no fundo é a superação. A terra é essa nossa condição egóica, aqui e agora, e o céu é o desabrochar da percepção da nossa consciência humana e divina, entender que nós temos uma divindade dentro de nós. E o Krishnamurti vai dizer nesse livro, Aos Pés do Mestre, que não é tanto desejo, mas a vontade que vai nos colocar nesse movimento de buscar essa transformação. Durante a minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o quanto o espaço nos educa. Inclusive, eu compartilhei essa pesquisa, está disponível hoje pela editora Série V. Aqui é um estudo acadêmico, científico, do meu programa de mestrado, onde eu faço um estudo, uma pesquisa, trabalhando o quanto a sala de aula pode ser um espaço de expressão ou de estagnação da vida. E o quanto a educação, de fato, vai promover essa transformação. Inclusive, na pesquisa, Raquel, eu trabalhei com fotografias, E eu não sei se vai ficar muito visível aqui, mas um dos registros que eu encontrei na pesquisa, e que eu posso relatar aqui, se a imagem não se torna visível, foi um dia em que eu estava acompanhando as crianças na escola e elas encontraram um passarinho perdido no ambiente lá dos esportes, do ginásio escolar. E aí as crianças foram lá, pegaram aquele passarinho com todo cuidado, e aí procuraram soltar ele, levar ele para fora, E eu fiquei pensando o quanto nós, seres humanos, vamos nos perdendo ao longo da nossa existência, A gente vai esquecendo essa nossa condição humana de cuidado, de senso, de propósito, que a gente já traz na nossa infância. E aí vamos destruindo a nós, destruindo os outros, destruindo o nosso planeta. Então, o que nós precisamos fazer, de fato, na educação, como eu mencionei anteriormente, é buscar essa compreensão de que nós não podemos podar a nossa essência divina, que a criança traz consigo. Então, se nós não podarmos essa divinidade nas crianças, já estamos fazendo um grande papel na educação, não é mesmo, Raquel? Já estamos indo para os minutos finais, Que coisa maravilhosa, muito linda a sua fala, adorei. Mostra mais um pouquinho desse livro. Ele é a minha pesquisa de mestrado de quanto o espaço educa. Ele foi publicado pela editora Série V. Ele não é a perspectiva lá da editora teosófica, porque eu ainda estava me aproximando da teosofia, Eu escrevi em 2010 e eu ingressei na teosofia somente em 2012. Mas se você olhar os títulos, a escola é um espaço de vida, eu falo sobre as disputas dos espaços, o quanto nós nos movimentando pelos espaços da escola vamos nos constituindo e sendo constituído por eles, E principalmente a conclusão de que nós precisamos ter esse senso de cuidado, cuidar da nossa casa, do nosso planeta, dos espaços que ocupamos, habitamos, Então, é muito importante para, digamos, um primeiro ensaio para pensar essa educação transformadora poderia ser uma perspectiva interessante de como desconstruir essa educação tradicional, Qual que é o nome do livro?
Entre a educação infantil e o ensino fundamental, uma análise da vivência espaço-temporais das infâncias. Ele está disponível de forma digital, não sei se ainda tem físico, pela editora Série V de Curitiba. Tá, então a gente pode deixar também escrito aqui na legenda, né, da nossa live aqui, para quem quiser adquirir também, né? Uhum. Nossa, Leni, sempre muito bom te encontrar aqui, com toda a sua experiência, essa sua lucidez, a forma tão clara como você transmite os conhecimentos de educação. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final, algum comentário. Legal. Eu gostaria, Raquel, assim, deixar esse convite para que nessa era de tanto período de exigência, de hiperatenção aí nas redes sociais, um narcisismo exacerbado, assim, muitas vezes, né, de exposição dessa condição humana egóica, que a gente possa fazer umas pausas para olhar um pouquinho para o ócio, para contemplar, para perceber essa divinidade que existe em nós, né, e que nesse movimento aí não nos falte vontade para buscar essa educação transformadora enquanto profissionais da educação, né? Aquela força que vai nos levantar, aquele amor que vai nos humanizar. E como eu comentei na aula anterior, né, na nossa live anterior aqui, deixamos para a IA, essa era da tecnologia, essa parte mais de cognição. E nós, humanos, vamos focar na amorização, que é isso que vai nos promover, que o Krishnamurti propõe aqui, que o cristianismo traz essa abordagem, né? De todas as qualidades, o amor é a mais importante. Então, que nós, professores, possamos estar conscientes desse amor que nós precisamos exalar na sala de aula. Que a gente aprende aí na tradição da yoga que o amor é um perfume que nós vamos exalar com nossos atos, com nossas atitudes, com nossa fala, com nossa expressão. Não é tanto, Raquel, o que nós, professores, dizemos para os alunos, é o que nós fazemos. É o nosso fazer, é o nosso exemplo que vai ficar para a educação. Então, que a gente possa, enquanto ser humano, enquanto profissional da educação, buscar esse movimento de, às vezes, um certo esvaziamento, estar consciente de que, às vezes, a gente precisa esvaziar do hiperfoco, do hipernarcisismo, né, da hiperexposição, para sim, fazer uma pausa, buscar o nosso ócio, a nossa introspecção e a partir daí sim realizar a educação. Nossa, Leni, muito bom te escutar, muito bom aprender com você. Muito obrigada, gratidão Eu que agradeço o convite. Por essa sua gentileza, disponibilidade. Depois manda para a gente, né, o nome do livro que a gente vai colocar lá na legenda, tá? Muito obrigada, Leni. E agradeço a todos que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir depois. Até segunda que vem. Obrigada. Tchau. Tchau.